VMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um Você com Dinheiro e mais uma vez com um convidado mais do que especial. Hoje nós vamos receber o Rafael Moraes, gestor responsável pelo RI da Iridium Gestão. O Rafael tem mais de 15 anos, a gente estava fazendo a conta aqui antes de o programa começar, 15 anos de mercado financeiro, com passagens pela gestão de fundos do Banco Fator, da FAR, gestão de recursos. E agora na Iridium, desde 2017, um dos sócios fundadores. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite, para mim é uma honra poder estar falando com vocês aqui, com todos os espectadores. Esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho aí de investimentos, de carteiras, né? Maravilha! Pessoal, como eu comentei, o Rafael foi responsável justamente pela alocação de fundos. Então, a gente estava discutindo nas últimas 2 semanas sobre a importância e por que usar fundos na sua gestão de carteiras de investimentos. E não podia deixar de começar esse papo com uma pergunta que é a seguinte: Rafael, por que um gestor de fundos compraria um outro fundo ao invés de fazer sua alocação diretamente? O que um gestor vê num outro fundo na hora de fazer sua alocação? Legal, bacana. Acho que antes até de falar os motivos, é importante entender o porquê são criados os fundos de investimentos, né? O fundo de investimento nada mais é do que um condomínio. Então lá você junta um grupo de pessoas, né, que querem fazer um investimento, designam um gestor responsável, alguém que vai selecionar os ativos, vai procurar as melhores alternativas, e esse condomínio, né, distribui cotas para esses investidores e daí para frente ele passa a ser um cotista de fundo de investimento e acompanhar o retorno dos seus investimentos através dessas cotas. Por que um investidor individual opta por fazer a sua carteira através de um fundo de investimentos ao invés dele ir lá sozinho e selecionar os ativos, né? Primeiro é porque uma questão técnica de conhecimento, para ele seria muito melhor ele delegar para alguém profissional para fazer esse trabalho, né? Alguém que vai estar acompanhando o mercado diariamente, a todo momento, né? Seguindo a estratégia, avaliando questões de risco, de compliance, coisa que uma pessoa sozinha teria alguma dificuldade de fazer isso da casa dela, né? Então, para o investidor individual, muitas vezes é melhor ele delegar essa função para um gestor profissional. Existe uma questão de ganho de escala também, às vezes para você replicar uma carteira diversificada, você teria que ter muito mais recursos, né? Quando você faz isso através de um condomínio, já com um montante muito menor, você consegue ter acesso a uma carteira diversificada. Então, uma resposta de uma pergunta anterior seria o porquê que as pessoas investem em fundos, né? O fundo, ele é uma alternativa de investimento, ele é um ativo, mas ao mesmo tempo ele também é um investidor, né? Então ele tem essa característica... Os mesmos dilemas. Os mesmos dilemas. Então, se por um lado ele é um ativo, né, por outro lado ele também é um investidor. E outros fundos de investimento são uma das alternativas que ele pode escolher, né? Mas por que um gestor profissional, então, buscaria, né, alocar em outro fundo de investimento, dado que ele tem acesso, né, às alternativas, a todas as alternativas disponíveis no mercado? Porque muitas vezes o gestor ele é especialista numa estratégia, ele considera que existem outras estratégias que também têm boas possibilidades de ganhos ou que estão adequadas à estratégia do fundo como um todo, mas ele entende que talvez um outro gestor que acompanha com mais tempo esse ativo ou essa estratégia específica seria melhor na condução desta parcela da carteira. Então, acho que boa parte aí do motivo pelo qual
um investidor institucional faz alocação em outros fundos de investimento, é muito parecido com o que um investidor individual também faz. Porque eu tenho um certo, entre aspas, desconhecimento em alguma área específica, ou até tenho algum conhecimento, mas entendo que tem um especialista, alguém que realmente é do ramo e que vai conduzir essa parcela da carteira de uma forma melhor. E aí você deixa de ser, o seu propósito deixa de ser escolher o ativo A ou B, e passa a ser avaliar os gestores, né? A estratégia de seleção do ativo, você passa a ter um outro papel no mercado de investimentos, né? Sim, acho que eu brinco que um paralelo de um gestor de fundos é como se ele fosse o técnico da seleção brasileira, né? Ele tem a possibilidade de montar o time que ele quiser, ele pode montar o time dos sonhos, né? Então ele escolhe os melhores jogadores para cada posição. Então eu consigo ter esse zagueiro, consigo ter esse goleiro, esse centroavante, esse lateral, e com isso eu monto o meu time de investimentos. Então o gestor de fundos, né, que é a forma como o mercado denomina, né, gestores que alocam em outros fundos, ele é uma espécie de técnico da seleção brasileira, onde ele acompanha e vai fazendo a troca dos jogadores conforme ele entende que é o momento, ou às vezes um está mais lesionado ali, já não está desempenhando o papel dele tão bem, então ele vai fazendo essa parte que a gente chama de reciclagem da carteira através da seleção desses jogadores. Perfeito. Então, uma coisa, acho que a pergunta natural que caberia a todo mundo que está acompanhando aqui, a gente ok, então eu tenho aqui meu time, sou o técnico aqui do 15 de Piracicaba, quero aprender com o técnico da seleção como é que monta o jogador, como é que monta o sistema de jogadores, como monta um time. Eu queria fazer essa pergunta para você, Rafael, como ajudar a turma a selecionar quais indicadores ver e fugir um pouco das pegadinhas de seleção de fundos que a gente estava comentando no programa de segunda-feira. Mas antes de puxar esse debate, eu queria chamar um pequeno break. Pessoal, fique por aí, a gente vai passar por um pequeno intervalo e já volta. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco aqui do Você com Dinheiro. E antes de sair para o intervalo, eu tinha feito uma pergunta aqui para o nosso convidado, Rafael Moraes. Olha, eu como aqui técnico do glorioso 15, do 15 de Piracicaba. Pessoal, para quem não sabe, sou torcedor São Caetano, então estou fazendo essa brincadeira com o time e não quero que ninguém fique ofendido. Mas, poxa, como é que eu posso aprender com o técnico de seleção como selecionar meus jogadores? Rafael, o que você pode compartilhar
de interessante em como escolher, como montar o seu processo de seleção de fundos. Fugir ali daquela pegadinha de olhar só o retorno de 12 meses, olhar janelas mais consistentes. O que dá para fazer, o que dá para passar de dica para o pessoal? Vamos lá, acho que a sua própria pergunta teve um pouco de resposta, né? Que você colocou na sua pergunta sobre processo, né? Eu acho que a base de uma seleção é você ter um processo, né? Não dá para que cada momento em que eu esteja desenhando uma carteira de fundos, eu vá mudando os critérios, né? Então, você cria um processo de investimento, cria uma política de investimento, um processo que vai embasar as decisões dessa política de investimentos e segue ela, né? Acho que esse é o princípio, né? A melhor estratégia é seguir a estratégia, né? Então, você desenha ela e segue com ela. Agora, especificamente de fundos de investimentos, né, ele tem uma característica que a gente sempre bate muito nessa tecla, que é uma gestora de recursos, uma gestora de fundos de investimento, o principal pilar dela são as pessoas, né? Quem está por trás ali das decisões de investimentos. Então, fazer esse estudo, essa análise de quem são as pessoas que estão por trás, qual o histórico delas, como que elas se comportaram, o desempenho do produto em momentos de estresse de mercado, né? Então, sua pergunta também já colocou um pouco de resposta, né? Como olhar outras janelas de investimentos que não as de curto prazo. Uma crítica grande que eu tenho em relação à estrutura do mercado é que hoje, em termos computacionais, nós avançamos muito, né? Hoje, no seu celular, você tem o quádruplo da capacidade computacional que existia na década em que estavam criadas as primeiras teorias, né, de finanças clássicas, né? Então, acho que o Markowitz adoraria poder ter, né, a capacidade de computacional que nós temos hoje para poder fazer todos os cálculos que ele fez, né? Assim como o Fama, Sharpe e por aí vai, né? Então, hoje, o que a gente tem? Uma grande quantidade de informação, mas informação não é conhecimento, né? Então, como você transforma essa informação em conhecimento, eu acho que é a principal coisa que você tem que ter em mente na seleção de fundos, porque você pode ficar ali submerso em lâminas de fundos de investimentos, analisando uma série de estatísticas e não chegar a nenhuma conclusão. Então, acho que é importante você buscar analisar pilares que são fundamentais. Quem são as pessoas, qual o processo de investimento, qual é a característica desse produto, houve alguma mudança relevante de estratégia ao longo do tempo, porque às vezes você pega o desempenho do produto e ele está excelente nos últimos meses, né? E aí quando um gestor profissional de alocação, olha e fala assim, poxa, legal, mas vamos dar uma olhada no histórico como um todo. E você vê que talvez em algum momento ali teve alguma mudança, alguma coisa que era antes já não é mais como era, e você vai analisar a carteira e você descobre que, nossa, esse era um fundo que era totalmente focado em renda fixa, em algum momento ali o gestor começou a colocar derivativos, ou começou a explorar renda variável. Então, será que a volatilidade histórica desse produto é realmente a volatilidade, é uma boa referência do que eu posso esperar de volatilidade daqui para frente? Eu diria que não, porque você conseguiu constatar que houve uma mudança de estratégia relevante em algum momento ali do produto, né? Então, eu acho que essas sacadas de olhar o histórico e tentar entender, né, se houve realmente alguma mudança drástica, né, é um novo time, é uma nova equipe, né, ou não, é o mesmo gestor que está ao longo do tempo. Então, ter essa diligência, esse cuidado, né, de investigar essas coisas é importante. Eu sei que para o investidor individual sozinho na casa dele, é muito difícil fazer isso, né? Ele não tem o acesso que nós gestores profissionais temos, né? Eu ligo no RI da gestora e ela marca uma reunião comigo e me recebe na boa. Ela não vai fazer isso com todo mundo, né? Então, às vezes, uma boa alternativa para esse investidor que quer ter uma carteira, né, diversificada de outros fundos é usar a estrutura do fundo de fundos, né? Então, obviamente, existe ali uma segunda camada de taxas que ele está pagando, sim, mas eu acho que remunera bem o trabalho de alguém que está acompanhando, vendo todas essas questões que eu comentei. Geralmente, investidores de maior peso, né, wealths, utilizam fundos como canal, né? Sim. O fato é que o investidor, assim como eu, né, às vezes você não tem alguns milhões para montar o seu fundo exclusivo, mas você usa a estrutura de um FOF para tentar ter alguém fazendo essa análise dos gestores de fundos, como você colocou, que não é algo fácil de um investidor sozinho fazer, sem ter que pagar sozinho a estrutura da wealth,
family office. Exatamente. Eu acho que através do fundo de fundos você tem acesso à gestão profissional, diversificação. Hoje os mínimos de investimentos dos fundos com o fenômeno do crescimento das plataformas, né, foram bem reduzidos, né? Mais antigamente, até com um certo valor expressivo, você não conseguia ter uma diversificação de carteira porque os mínimos, os investimentos iniciais requeridos dos fundos eram altos. Então, você não conseguia ter uma diversificação, por exemplo, de 10 fundos porque você precisaria ter um patrimônio muito maior do que o que você tinha para conseguir fazer essa diversificação. Já através do fundo de fundos, normalmente os investimentos iniciais deles são baixos, né? Tem fundos de fundo que tem investimento de R$100, né, inicial, e você através dessa estrutura já tem acesso a fundos que estão fechados há muito tempo e a uma diversificação às vezes de 15, 20 fundos em estratégias diferentes. Pessoal, o Rafael teve, né, uma experiência muito boa com fundos de fundos, hoje até ele está em outro mercado, mas eu acho bacana vocês terem acesso a esse tipo de discussão. Como ele comentou, não é sempre que você consegue falar com o RI de uma asset, ter acesso a isso, por isso a gente teve a oportunidade, e agradeço mais uma vez, de trazer o Rafael para bater esse papo conosco e compartilhar com vocês. Então, aproveitem, usem, explorem aí o chat, pode mandar lá as perguntas que a gente compartilha aqui e faz esse bate-bola. Agora, tem um outro fator que torna tudo isso mais difícil. A gente estava também conversando aqui nos bastidores sobre a diversidade do mercado brasileiro e como ele carrega uma série de especificidades, né? E, puxa, você olha, no mercado americano é comum ter lá o hedge fund, que é aquele fundo que toma mais risco, fazendo, embora ele se chame de hedge, né, ele justamente é a contraparte da maioria dos hedges e ele acaba tomando um pouco mais de risco. Aqui no Brasil, a gente joga muita coisa dentro de um grande balaio dos fundos multimercados. Então, o fundo multimercado tende a não ser nem uma classe específica, mas, poxa, se ele não é um fundo de ações, não é renda fixa, não é cambial, ele vira multimercado. É um fundo que pode investir em basicamente qualquer coisa. E aí o que eu fico pensando, me perguntando, queria ter a oportunidade de fazer essa pergunta para você, compartilhar aqui com o público, ok, então dentro do universo de fundos multimercados, são esses fundos que podem ter uma estratégia de investimentos mais flexível. Como eu comparo, como eu escolho, como eu vou fazer essa segmentação se os fundos podem ser tão diferentes entre si dentro desse grande bolo chamado de multimercados? Classificação de fundos é um tema espinhoso mesmo, né? Porque existem tentativas, né, muito boas, tanto do âmbito regulatório, governamental, quanto autorregulatório, né, das próprias entidades de mercados, em criar classificações que tentem expressar melhor que tipo de estratégia o gestor pode adotar no fundo, né? E no multimercado, como você comentou, mais ainda, né? Porque ele já diz no nome, né? Eu sou multimercado, então eu posso fazer diversas estratégias. O grande ponto é a estratégia em si, né? A classificação diz o que ele pode fazer, não necessariamente o que ele vai fazer, né? Então, às vezes você pega um fundo que é classificado como multimercado, juros, moeda e renda variável. Aí você abre a carteira do fundo, ele nunca fez renda variável, mas está lá que ele pode fazer renda variável. Então, é uma espécie de permissão que ele tem, mas que não necessariamente ele vai fazer, né? Às vezes também você vê shifts de estratégia, né? O gestor historicamente operou juros e moedas, né? E aí em algum momento ele deixou de fazer moedas porque entendeu que a estratégia não era mais vantajosa e passou a fazer só juros e renda variável, né? Ou fazendo combinações. Então, a classificação não é um compromisso de que eu vou ter todas aquelas estratégias simultaneamente na carteira a todo tempo, né? Obviamente o gestor ele sinaliza isso através das cartas mensais, através dos materiais publicitários, né? Ele sempre tenta endereçar o que ele pode fazer, o que ele costuma fazer, mas não necessariamente ele sempre vai estar com todas as
com todos os mercados possíveis no multimercado, né? Então, esse é um grande desafio. Acho que quem procura um multimercado, de fato, também está procurando essa habilidade do gestor de poder, né, trocar ali a estratégia conforme ele entende que é bom ou ruim. Mas eu não me apegaria muito às classificações, porque as classificações são uma espécie de cheque em branco mesmo, né? Você está falando assim, olha, eu posso fazer tudo isso daqui, não necessariamente eu vou fazer. Aí, novamente, eu vou ter que defender o lado aqui do profissional, né, do alocador, porque o trabalho dele é justamente ver se o gestor está fugindo um pouco ali do que classicamente ele costuma fazer, né? Então, esse gestor é super conhecido de ser ganhador, né, em juros e renda variável. E em algum momento ali eu começo a ver que ele está começando a colocar uma estratégia que ele não explorava tanto assim. Aí é o momento em que vale a pena a gente, numa ligação, falar assim, você trouxe alguém especialista, né? Você adicionou alguém no time, o que mudou que você não fazia essa estratégia e agora passou a fazer, né? E qual que é o seu entendimento, por que você está fazendo isso, né? Então, novamente, né, o acesso do alocador, ele é um pouco maior, né? Acho que hoje as cartas mensais têm esclarecido muita coisa, isso melhorou muito. Antigamente o pessoal nem escrevia a carta mensal, era só a lâmina, né, do fundo, era só o retorno ali que estava explícito. Hoje o gestor ele se preocupa em fazer live, escrever um pouco mais, tentar explicar, mas eu entendo que para o investidor individual ali, analisando 10 fundos ali, às vezes é difícil de saber, né, olha, eu tenho 10 multimercados aqui, qual que é a diferença desse que fala que é multimercado long and short, esse aqui que diz que é multimercado macro, e esse que é multimercado trading. Então, se você não consegue digerir, né, tudo isso, talvez fosse o caso de você delegar essa digestão para um gestor profissional. Você liga para perguntar se ele trouxe alguém novo e não sabe se quer que a resposta seja sim ou não, ou né? Não, você fala, poxa, não, eu simplesmente resolvi agora fazer isso. Né? Exatamente, pessoal, e no caso, entre as gestoras, o pessoal muitas vezes se conhece, almoça junto, você sabe quem tem uma melhor posição em cada parte. Então, quando esses movimentos acontecem, o Rafael com certeza vai conseguir ver lá quem se movimentou e qual foi o resultado. Agora, quando você está sozinho em casa, de fato, é difícil você entender, conseguir conhecer e criticar o trabalho do movimento que está sendo feito, né? Agora, tem ou não tem também, você comentou do fundo multimercado como esse cheque, não vou dizer cheque em branco, mas essa permissão de fazer. Mas tem ou não tem também aquele fundo multimercado, crédito privado, investimento no exterior, que não é nem crédito privado, nem investimento no exterior. Nem Pois é, então, eu acho que às vezes o gestor ele quer ter essa liberdade de regulamento, né, para poder fazer certas coisas, e ele acaba tentando encontrar qual é a classificação que dá mais liberdade em termos de classes de ativos para ele. Então, acho que aí é o ponto de diligência que você tem que você como investidor tem que ficar esperto, né? Esses fundos que têm mandatos muito abertos, né, vale a pena você tentar observar com um pouco mais de profundidade qual que é a proposta do gestor, né? Porque se você olhar o regulamento mesmo, abrir o regulamento e ver assim, lá na seção classes de ativos, o que eu posso fazer do multimercado, você vai falar, caramba, ele pode fazer tudo, né? Mas o que ele faz de fato, né? Então, análise do histórico, né, ver onde que o gestor é ganhador, né, onde que ele é perdedor também. É importante entender onde que ele não foi bem, para você conseguir direcionar os seus investimentos de uma forma mais consciente, né? E acho que investimento não é uma coisa que foi feita para te trazer ansiedade, né? Então, se está te trazendo ansiedade, provavelmente você fez uma decisão ruim. Então, se você entendeu a estratégia do gestor, conversou, leu a carta, está seguro com aquilo, entendeu que realmente vai ter volatilidade nesse produto e eu estou ok com isso, ok, né? Siga adiante com a sua estratégia. Agora, se está te gerando algum desconforto, é a hora de você rever sua estratégia. Eu acho isso é excelente ponto, Rafael. Inclusive, quando a gente pensa no retorno de um investimento, muitas vezes a gente olha ali o retorno financeiro, é uma das etapas, mas como qualquer decisão na vida, o retorno é econômico, né? Então, eventualmente você ter o mesmo retorno com uma volatilidade menor, ainda que você não tenha saído no meio do caminho, ainda que você não tenha necessitado daquilo, mas te gera um conforto maior.
Então, o Sharpe ali indica alguma coisa ainda que você não tenha precisado sacar no meio do caminho. Sim, sim. Agora, falando em sacar no meio do caminho, esse conforto nas cotas, a gente falou agora de fundos multimercados, tem uma CECEL dentre os fundos que podem ser multimercados ou não, podem ser também classificados como renda fixa, que eu sei que você conhece bem. E eu queria perguntar que são os fundos justamente de crédito privado. Então, a gente tem fundos de crédito privado que compram ativos que são cessões de crédito. Então, para quem não é tão familiarizado com o termo, fundos de crédito privado investem em títulos de dívida privada, né? Então, não são títulos públicos, você pode investir em debêntures, pode investir em títulos bancários e assim por diante. Mas muitas vezes esses títulos não têm um mercado secundário tão bem desenvolvido. Para algumas debêntures sim, mas mesmo a negociação de debêntures é um pouco diferente da negociação de bolsa de ações, né? Que você pode, a qualquer segundo para as ações que compõem o IBOV, que tem maior liquidez, você vai encontrar um preço, porque cada empresa só tem uma ou duas ações, né? O mercado de crédito privado tem diferentes características de emissão, tem diferentes características de rating, de condições de crédito, de garantia. Então, é difícil você montar muito mercado secundário, muita liquidez para ativos com tanta especificidade. Eu nem vou falar agora de um investidor, pessoa física, comprar o crédito privado direto. Eu não vou entrar nessa seara, eu acho que é demais. Mas, na hora de olhar um fundo de crédito privado, primeiro, o que levar em consideração? Você já comentou, por exemplo, da equipe de gestão, que é fundamental. O que mais dá para levar? E segundo, essa é uma pergunta também dolorida, mas a gente está aqui para fazer perguntas difíceis. Vamos lá. Dá para você montar um fundo, que empresta no longo e capta no curto? Porque essa é uma gestão de duration, aí eu vou deixar para você explicar para a turma também um pouquinho de o que é essa questão do prazo, que não é fácil de fazer. Como funciona isso? É possível? Dá para investir, dormir tranquilo num fundo que te promete uma liquidez curta, mas tem uma carteira mais longa? E no mais, ok, aceitei, vou tomar esse tipo de investimento, vou investir num fundo crédito privado com liquidez curta. O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que me prevenir antes? Bom, vamos lá, essa aqui é uma pergunta para umas 3 horas aqui de conversa, mas bom, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente quando ela investe num fundo de renda fixa é que o nome renda fixa, às vezes, ele pode te induzir a um erro, né? Porque você entende que, está escrito fixo no nome, né? Então, aqui eu não tenho risco, né? E o nome renda fixa vem porque o que é fixo? Os termos da operação, entendeu? Então, o que eu já fixo no começo? Qual que é a taxa, qual que é o prazo, né? Qual que é a forma, né, de estrutura da operação, né? Mas tem renda fixa que tem volatilidade como se fosse de renda variável, né? É normal isso, né? Então, o que a pessoa tem que ter em mente é que o que eu fixei? Os termos e condições. Isso é fixo na renda fixa, mas tem renda fixa atrelado a índices que variam ao longo do tempo. Então, tem sim, né, oscilação dentro da renda fixa. Obviamente, tem algumas rendas fixas que têm um comportamento menos volátil, né? Que são coisas de perfil que a gente chama de alta qualidade, que normalmente estão atrelados à taxa básica, a remuneração está atrelada à taxa básica de juros, né? Que seria o percentual ali do CDI. Então, a renda fixa com esse perfil pós-fixado ligado ao CDI, normalmente é uma renda fixa mais tranquila, né? Obviamente, tirando a questão de risco de crédito, né? Mas tem coisas ligadas a índices de preço e coisas pré-fixadas que aí você pode sim ter bastante variabilidade ali dentro da renda fixa se você não levar ela até o vencimento, né? Por que isso é importante? Você compra um título de renda fixa com a expectativa de levar ele até o vencimento, mas talvez em algum momento, né, desse intervalo que foi definido, você tenha que sair antes dele, por qualquer necessidade, né?
uma necessidade de liquidez ou por um entendimento de uma deterioração do crédito e você quer sair desse crédito. Para eu sair desse crédito, eu não posso chegar lá para quem eu cedi o crédito e falar, devolve meu dinheiro, né? Eu já contratei isso com ele, né? Já tem termos e condições definidos. Então, eu tenho que achar um outro investidor que tope, né, ficar com essa parcela desse crédito para o restante do período e, obviamente, essa pessoa ela vai colocar as condições dela para assumir, né, dali para frente esse investimento. Então, o que é criado dentro da estrutura de fundos, né? Um instrumento para tentar refletir melhor o que seria esse apetite desses investidores de receber esses créditos no meio do caminho para ter uma espécie de referência de mercado do que seria o preço se eu precisasse sair dele, né? Então, uma espécie de tabela FIP do mercado, né? E isso a gente chama de marcação ao mercado. Então, tem ali uma forma que a gente considera o que são as negociações que foram feitas no ativo e coloca outros critérios. Isso normalmente é feito pelo administrador do fundo para que não haja conflito entre o que o gestor acredita que é o preço e o que é realmente o mercado calculando o preço. Então, existe uma segregação dessas atividades, né? E o administrador faz esse trabalho, né, de marcação a mercado dos ativos. Hoje tem entidades de mercado que também fazem esse trabalho de marcação a mercado para não ficar também nos administradores. Então existe uma grande tabelona FIP, né, da renda fixa no mercado, que é a marcação a mercado. E ela te indica, né, se você sair naquele momento, qual que seria o preço justo, né, ou o preço que está sendo pago por aquele ativo. Então, às vezes o pessoal olha, eu comprei um fundo de renda fixa, né, mas oscilou, está oscilando muito, está tendo muita volatilidade. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem que tentar ali refletir o que seria o preço do ativo se eu tivesse que sair dele em algum momento, né? Então, acho que é importante levar isso em consideração em renda fixa. A segunda questão as pessoas olham muito volatilidade como métrica de risco, e você sabe que volatilidade não é risco, né? As pessoas têm que ter isso muito em mente, né? De que volatilidade é uma coisa, risco é outra coisa. Volatilidade, inclusive, pode ser um instrumento para mitigar risco, né? Mas as pessoas às vezes se apegam a isso, e na renda fixa você não vê muito isso, né? Dependendo do tipo de renda fixa que tem lá. Então, a pessoa tem que procurar observar mais o que é o risco de crédito que tem dentro ali, né? E aí tem várias coisas que você olha ali no crédito, né? Qual o tipo de garantia que está atrelada, perfil do devedor, qual o prazo das dívidas que estão sendo emitidas, quais são os fluxos indexadores que estão colocados lá. Então tem uma série de características que você olha ali dentro do crédito que são melhores indicadores de risco do que a volatilidade. Eu diria que a volatilidade é um péssimo, né, indicador, na verdade, para fundos de renda fixa. Você tem que procurar olhar, na verdade, outras coisas que não isso. Obviamente, se você quiser ter uma noção por conta de variação dos índices de mercado, para ter um pouco de referência, né, utilizando o título público como essa referência, ok, mas não deveria se apegar só a isso. Tem coisas muito mais importantes, né, que é realmente a qualidade do devedor, né, a saúde da companhia que está emitindo a dívida. E aí, nesse caso, por exemplo, quando a gente teve o cenário pós-Covid, abriu um monte de oportunidades em crédito de empresas que precisavam captar, títulos que precisavam ser adquiridos ali no mercado secundário, etc. Agora, de fato, aí precisa de um gestor, alguém que acompanhe, porque essas variáveis... o Roger, que esteve aqui semana passada, comentou, né, que a renda variável, ele brincou que renda variável era para quem gostava de contar história e que renda fixa para quem gostava de fazer conta. Né? Porque você tem que passar por todas essas métricas, o que não é simples para o investidor na pessoa física. Né? Você acaba tendo tantas variáveis que você não vai conseguir chegar na empresa para acompanhar a qualidade de crédito dela, se houve alguma oscilação ou oscilação operacional. É um universo muito, muito diferente. Agora, já que você comentou sobre índice de mercado, tinha lá a pergunta que eu ia deixar para o final, mas é impossível deixar de perguntar agora. Ok, então quando eu posso usar CDI? O CDI me é uma boa referência nesse contexto?
Vamos lá. Antes de responder, eu acho que eu fiquei devendo um pedacinho da pergunta anterior e eu já respondo isso, né? Perfeito. Na pergunta anterior ficou também assim, se é possível gestores, né, darem créditos longos para fundos Perguntas com... desagradáveis as minhas, né? Desculpa, Rafael, mas Não, mas tá vamos aqui lá. para isso. Acho que é importante esse tipo de análise, né, para fundos de liquidez, né? Em parte da carteira, sim. Né? Você tem que observar o que é liquidez dos ativos no mercado, esperando que eventualmente talvez eu tenha que sair desses papéis mais longos, mas o gestor, via de regra, tenta manter uma boa parcela, né, da carteira dele em ativos considerados líquidos, né? Então, caso ele tenha saques expressivos, né, ele consiga honrar com esses saques no curto prazo. O gestor precisa estar com a carteira dele 100% líquida? Não. Né? Ele pode se permitir, né, selecionar alguns ativos que têm um pouco menos de liquidez, mas sempre adequado ao passivo. Né? Não, seria incoerente eu ter um fundo que paga resgate em D+1 e ter quase nada em liquidez, né? Porque por mais que eu tenha uma excelente performance, em algum momento pode aparecer uma pandemia ou algo do tipo e eu ter saques expressivos como a gente teve quando estourou a pandemia. Então ali os gestores tiveram que trabalhar realmente a parcela de liquidez, os fundos sofreram porque eles tiveram que ir além dessa parcela de liquidez e sacrificar alguns ativos a mercado mesmo, né, ao preço que estava sendo pago, mas aquilo foi um fenômeno que, né, assim, tem a especificidade da pandemia, né? Mas via de regra, assim, eu não tenho conhecimento de fundos que não pagaram os pedidos de saque. A gente teve produtos que tiveram uma performance prejudicada, um desempenho prejudicado, mas não teve episódios de fundos que não honraram com os saques, né? Salvo aí algum outro fundo que o pessoal pode aí destacar, mas que eu não tenho conhecimento. Então tem esse ponto. Em relação a benchmarks, né, indexadores, né, e afins, um fundo que tem o seu benchmark em CDI pode também ter coisas dentro da sua carteira que não são em CDI. Né? Então, as possibilidades não é um pouco incoerente. Né? Eu tenho um fundo lá que ele é percentual de CDI, mas ele tem coisas em IPCA dentro da carteira ou pré-fixadas. É possível você ver bastante isso no mercado, mas, via de regra, os gestores tentam também fazer o hedge dessas posições ou trabalhar elas para que, ou elas até podem ficar sem hedge, mas num percentual menor dentro da carteira do fundo, para que as coisas sejam compatíveis, né? Para que, poxa, eu tenho um fundo que a minha carteira é totalmente em IPCA, mas eu mostro ele em CDI, eu cobro performance assim, então a gente, via de regra, tenta adequar, né, os indexadores ao perfil da carteira, mas não precisa ser exclusivamente, né, assim, se o fundo é percentual de CDI, eu só posso ter percentual de CDI dentro da carteira. Perfeito. O pessoal aqui no chat está perguntando sobre títulos IPCA+, oportunidades IPCA+, IPCA com cupom, enfim. Para tocar nesse assunto, eu queria aproveitar e falar também sobre títulos incentivados. Acho que vale esse debate, mas depois dos intervalos, depois do break. Pessoal, vamos chamar um break rapidinho, vai e volta rapidinho e a gente já continua falando dos títulos IPCA+, e dos títulos incentivados. Até já! PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. Vamos começar agora discutindo um assunto que passou aqui no chat, respondendo a pergunta do pessoal. Rafael, o que você acha dos títulos IPCA+, o que tem de mercado para IPCA+, com cupom, sem cupom? Dá uma visão geral aí para a galera sobre como aproveitar esses títulos de inflação mais juros. E também, obviamente, os alertas dos perigos, como você estava comentando, IPCA mais juros tem um pedacinho pré. Então, vem oscilação de preço também. Sim. Bom, acho que por conta da minha função, né, de RI de uma asset, eu estou um pouco mais restrito de dar um ativo específico, né, para que, como alternativa de investimento. Então, de fato, essa escolha eu vou ter que deixar para o investidor, né? Tem que ser realmente uma decisão dele, né? Mas eu posso comentar um pouco da classe como um todo, né? Eu não gosto de pensar a carteira como eu tenho que ter, né, uma estratégia específica e ela é 100% da minha carteira. Então, falando agora como investidor individual, agora, né, trocando o chapéu aqui, eu sempre procuro ter estrategicamente as classes de ativos, né? Então uma parcela em inflação, uma parcela em renda variável, uma parcela em renda fixa pós-fixada. E na minha carteira eu defino quais são os pesos que eu dou para cada uma dessas estratégias e eu me permito pequenos desvios, né, estratégicos dessa alocação que eu desenhei para a carteira. Então, acho que é saudável para o investidor pensar dessa forma, então ter diversificação de classes de ativos, então ter sim algumas coisas em inflação na carteira. Renda variável hoje praticamente é um palavrão, né, pessoal? Olha o retorno histórico, não quer nem saber. Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Eu comecei a montar uma carteira de investimento para minha filha e coloquei um pouco de renda variável lá, né? E aí ela olha o aplicativo lá e fala assim, pô, pai, eu só perco dinheiro nesse negócio aqui, né? E eu falo para ela, um dia você vai me agradecer, né? Então, manter ali uma exposição, né, se tiver adequado ao seu perfil de investidor em renda variável, um pouco em inflação, um pouco em renda fixa pós-fixada, um pouco em multimercado, eu acho que ter isso e se permitir a fazer pequenos ajustes no caminho seria um ideal. Eu sou um defensor, obviamente, né, por natureza de fundos, então eu acho que para o investidor ficar sozinho ali, né, acompanhando renda fixa, ele tem que acompanhar não só a questão de perspectivas macroeconômicas dos indexadores, mas a qualidade também do crédito. Então, é desafiador, talvez fosse melhor para você delegar isso para um gestor de fundo que vai estar acompanhando com muito mais profundidade essas questões. Então, tem alternativas de fundos de investimento mais focados em índices de preços. Por exemplo, a gente tem um fundo imobiliário lá que preponderantemente a carteira dele, né, a remuneração é em índice de preços, né, um fundo de recebíveis. Então tem ali gestores profissionais acompanhando isso, né, e fazendo a melhor seleção possível. Assim como para outras classes de ativos, o investidor ele sempre vai encontrar no mundo de investimentos alguma alternativa que vai atender, né, essa demanda de alocação que ele tem em uma estratégia específica.
Você comentou do fundo fundo imobiliário com foco em papéis, né? E aí me lembrou de uma outra coisa que a gente estava conversando agora no elevador, que é sobre as particularidades do mercado brasileiro em alguns ativos. Então, a gente sabe que o mercado brasileiro tem um conjunto de limitações. O mercado de ações ainda é pequeno, o mercado de dívida tem pouco secundário e tudo mais. Mas, no meio de tudo isso, a gente acaba criando algumas jabuticabas doces. Sim. Né? E aqui a gente tem alguns títulos incentivados e assim por diante, que eu sei que geram oportunidades interessantes para o investidor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse perfil também. Olha, qual a vantagem de você usar, por exemplo, um veículo como esse de fundo de investimento imobiliário em papéis? Quais outras oportunidades aparecem? Debêntures de infraestrutura? O que você enxerga de oportunidade nesses papéis brasileiros, digamos assim, diferenciados? Bom, vamos lá. Começando por fundo imobiliário, eu acho que o fundo imobiliário ele é um excelente instrumento para aquele investidor que está começando a adicionar um pouco mais de risco na carteira dele, né? Porque ele é um fundo que tem toda a dinâmica de renda variável, né? Negociação em bolsa, a dinâmica de distribuição de renda mensal. Então, assim, ele tem algumas similaridades com o que é o mercado de ações, né? Negociação, né? Em bolsa, entre cotistas, né? Não tem saque e resgate igual nos fundos que a gente chama de fundos abertos ou fundos 555. Então, ele tem a dinâmica de bolsa, mas ele não tem a volatilidade que as ações têm, né? Tem volatilidade, né? Mas ele não tem na mesma dimensão que você encontra na bolsa. Então, ele acaba sendo um instrumento muito bacana para aquele investidor que está começando a entrar no mercado de renda variável, e acho que a estabilidade de distribuição de rendimentos que boa parte dos fundos imobiliários oferecem também é legal, né? Para quem está querendo montar uma carteira focada em renda, né? Essa distribuição de renda mensal e isenta de imposto de renda, né, acaba atraindo muitos investidores. Imposto sempre é um tema sensível aqui no Brasil, né? E quando existe uma oportunidade de você ter alternativas de investimentos isentas, né, costuma chamar bastante atenção. Isso se aplica para os fundos imobiliários na renda, né? É importante destacar isso, que no ganho de capital, né, na venda das cotas, você tem tributação, mas na renda você não tem, né? Salvo discussões se vai ter no futuro ou não, né? Por enquanto não tem, né? E também, né, uma outra classe de ativos que tem isenção de imposto de renda para pessoas físicas são as debêntures de infraestrutura e os fundos que investem em debêntures de infraestrutura. Então, o retorno que os investidores observam nos produtos, nas lâminas, né, de investimentos, nos materiais de divulgação, ele já está líquido de imposto de renda para o investidor. Então, às vezes ele olha assim, esse retorno ele não é, né, tão espetacular assim, mas ele sempre tem que levar em consideração de que aquilo ali já está líquido de imposto para ele, né? Também é importante destacar que, como esses fundos de investimento em infraestrutura, majoritariamente a carteira deles é em índice de preços, né, tem volatilidade, né? É um fundo de renda fixa, mas tem bastante volatilidade. Alguns gestores criam estruturas em que ele faz o hedge dessas posições com uma forma que ele não fique oscilando conforme né, a oscilação do índice de preço, então ele fica com um perfil mais pós-fixado, uma coisa mais parecida com o percentual do CDI. Mas nem todo fundo de infra é assim, né? Tem fundos que são 100% hedgeados, tem fundos que não tem hedge, então aí tem bastante variabilidade, e tem fundos que são meio que híbridos, ele faz parte do hedge como uma forma de deixar o fundo um pouco menos volátil. Perfeito, excelente explicação. Acho que não tinha uma forma melhor de fechar esse bate-papo. Rafael, queria agradecer mais uma vez pela sua participação. Está mais que convidado a vir quantas vezes você quiser, vai ser sempre uma honra recebê-lo por aqui. E com isso nós vamos encerrando o Você com Dinheiro de hoje, o bate-papo com o Rafael Moraes, sócio responsável pelo RI da Iridium Gestão. Segunda-feira nós estamos de volta com mais Você com Dinheiro, e aí eu espero que com o retorno do meu colega de bancada aqui, o Rafael Pasquarelli. Até lá, pessoal. Até segunda. Obrigado. PMC News. Informação que gera valor.